Geralmente, o detetive reúne os protagonistas do drama num salão como este. Ele explica que a senhora Simpson entrou por volta das 13 horas e trazia seu revólver na mão esquerda. E também usava uma peruca loira. Em se tratando de Hercule Poirot, do comissário Maigret, não estranhamos tal astúcia. Mas na vida real, para examinar pistas, identificar suspeitos e analisar documentos, os policiais recorrem às técnicas e métodos de uma ciência chamada criminalística. A cada ano, milhares de crimes são cometidos e muitos nunca são elucidados. Resolvem-se por volta de 90% dos homicídios, cerca de 50% dos assaltos à mão armada, mas apenas 10% dos roubos de automóveis. No entanto, não existe o crime perfeito. O criminoso sempre deixa um sinal de sua passagem, algo que permite identificá-lo. Um fio de cabelo, uma impressão digital. É o princípio que está na base da criminalística. A criminalística é o conjunto de todos os métodos utilizados para demonstrar que um crime foi cometido e identificar seu autor. Uma ciência abrangente e muito ambiciosa que empresta suas técnicas de várias outras ciências. A criminalística nasceu com a sociedade industrial. Antigamente, nas sociedades rurais, a identificação de um criminoso era bem mais fácil. Bastavam, por exemplo, de 2 testemunhas oculares para transformar um suspeito em culpado. Não eram necessárias provas materiais, apenas as confissões. Os criminosos eram marcados a ferro e, às vezes, até mesmo tinham suas orelhas cortadas, o que permitia reconhecer imediatamente os reincidentes. Mas a sociedade mudou. No fim do século XIX, as técnicas policiais começaram a se refinar. Na França, Bertillon elaborou um sistema de identificação baseado em medições. Ele preencheu mais de 2.000 fichas descrevendo cada criminoso com o máximo de detalhes. Medida do crânio, altura, comprimento dos dedos, cicatrizes e tatuagens. Um pouco mais tarde, na Índia, o inspetor de polícia inglês Edward Henry criou o primeiro sistema de classificação das impressões digitais, que é utilizado na maioria das corporações policiais do mundo. Mas hoje a criminalística oferece aos policiais muitas outras técnicas que se tornaram indispensáveis. Segundo uma teoria da criminalística, quando há contato físico entre 2 pessoas ou 2 objetos, sempre ocorre troca de matéria, principalmente nas agressões sexuais. As matérias que a vítima e o criminoso trocam entre si são indícios que podem ser analisados pelos laboratórios da polícia. Fios de cabelo, sangue, esperma e fibras têxteis são alguns indícios que podem fazer avançar um inquérito. Se houve troca de tiros, podemos descobrir nas roupas da vítima marcas de sangue deixadas pelo criminoso. O sangue pode conservar várias de suas propriedades durante anos, mesmo se estiver seco. Mas, antes da análise de grupos sanguíneos, é preciso verificar através de um teste químico se o sangue é real. O passo seguinte é confirmar se é de origem humana ou animal.
Primeiro, deixamos o sangue seco durante algumas horas numa solução de água destilada e sal, um meio com a mesma taxa de salinidade que as células do corpo humano. Assim, conseguimos tonificar as células sanguíneas sem alterá-las. Com essa solução, é possível determinar o grupo sanguíneo de um indivíduo. O grupo sanguíneo varia conforme a presença ou ausência de dois antígenos, identificados pelas letras A e B, que estão nos glóbulos vermelhos. Segundo a presença ou ausência desses dois antígenos, dividimos a população em 4 grupos. Uma pessoa que tem os antígenos A é do grupo A. Quem possui os antígenos B pertence ao grupo B. Se tiver os dois antígenos, a pessoa é do grupo AB. E quando não possui nenhum dos dois, ela pertence ao grupo O. Além dessa primeira análise, existem testes para determinar a presença de cerca de 10 proteínas e enzimas. Cada uma delas se divide em várias subcategorias, cada qual correspondendo a uma porcentagem da população. Pela identificação dessas subcategorias, conseguimos eliminar uma proporção exata de indivíduos. Em certos casos, somos capazes de afirmar, após todos esses testes, que uma amostra de sangue pode provir apenas de uma pessoa em 10 milhões. A análise do esperma também pode revelar características de um indivíduo, mas ela é mais limitada que a do sangue. Permite identificar apenas os grupos sanguíneos A, B e O, e uma única enzima. As análises de sangue e de esperma não são provas suficientes. Elas só fornecem indícios. Mas, se forem reunidos, os indícios podem incriminar ou inocentar um suspeito. A revista na casa de um suspeito pode levar à descoberta de novos indícios. Nas roupas, por exemplo, podem ser encontrados fios de cabelo da vítima ou fibras das roupas que ela usava. Por outro lado, é possível encontrar nas roupas da vítima fibras e cabelos que pertencem ao suspeito. Os especialistas do laboratório da polícia são encarregados de determinar a natureza dessas fibras. Normalmente, toda fibra tem uma aparência específica quando examinada ao microscópio. Sua natureza será determinada, entre outros fatores, pela presença de pequenas escamas, pela pigmentação e diâmetro. Uma análise mais apurada permite comparar as características dos